Olá, boa noite, sejam bem-vindos para o nosso estudo de O Livro dos Espíritos. Nós estamos na parte segunda do Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos, no capítulo 1 dos Espíritos, tratando das diferentes ordens de espíritos. Vamos continuar a partir do item 98 e 99. Bom, antes de passar aqui para o Michel, aquele pedido de sempre, e fazendo uma correção, primeiramente. No estudo passado, eu havia dito, no início, que esse é o nosso programa de número, nosso estudo de número 50. Na verdade, eu errei feio. Era o número de 61, hoje o estudo de número 62. Tá bom, pessoal? Então, feita essa correção. E pedindo a você para se inscrever, curtir, comentar, compartilhar, divulgar os nossos canais KardecTube e o canal Estudar Kardec. Tá bom, pessoal? Michel, boa noite, meu amigo. Passo para você. Passa a tua palavra. Boa noite, Laura. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao nosso estudo de número 62. Hoje é o 62, né? Não estamos enganados. E vamos estudar aí o item 98 do Livro dos Espíritos. É uma alegria a gente estar aqui mais uma segunda-feira. Já faz, olha, não sei quanto tempo já que a gente está que a gente iniciou esse estudo, né? Estamos entrando na primeira centena aí das questões do Livro dos Espíritos. Que todos possam acompanhar nosso estudo, curtir, dê uma curtida no vídeo, isso é importante, compartilhe, se inscreva nos canais, aí o canal do Lauro Estudar Kardec e o meu KardecTube, nos acompanhe nas redes sociais, no Instagram, no TikTok, é muito importante porque a gente produz conteúdo diário, né, para as pessoas, e também às vezes a gente ajuda a tirar dúvidas, a conversar sobre a obra de Kardec. E aqui também é muito importante que as pessoas participem no chat, para que a gente possa esclarecer sobre muitos pontos. Às vezes a gente coloca alguma coisa e a pessoa fica com uma duvidazinha. Se ela não disser, às vezes a gente não vai lembrar de falar, né? Então, que todos participem do nosso estudo. É isso aí. Bom, qualquer pessoa pode pesquisar no YouTube sobre estudos ou estudo de O Livro dos Espíritos, que vocês não vão encontrar, pessoal, e eu posso falar isso assim muito tranquilamente, estudos procurando, onde o objetivo é aprofundar nos itens, nos temas tratados. Geralmente é muito superficial, trata de vários itens em um único estudo, ou, como eu disse, passa pelos itens de forma muito, mas muito superficial, e aí o estudo perde em qualidade, poderia entregar mais para quem se interessa em estudar o Livro dos Espíritos. E o objetivo, eu tenho certeza que esse é o objetivo do Michel, o nosso objetivo, é tentar entregar aí um estudo de mais qualidade, com muito mais profundidade. Tá certo? Vamos lá, então. Lembrando a todos, a gente está no assunto diferentes ordens de espíritos, em que, primeiro, no início do capítulo, Kardec trata daquilo que faz parte e constitui todos os espíritos, então ele trata das semelhanças, por isso que ele tratou da origem, da natureza, ele tratou da forma, e agora ele vai tratar das diferenças, né? Uma vez que os espíritos são diferentes, eles estão em diferentes graus. E a gente vai ver, então, Kardec classificando os espíritos. Isso é muito importante, já que a gente vai estudar os espíritos, conversar com os espíritos, saber sobre a vida dos espíritos. E já que nós somos espíritos, é muito importante que a gente saiba como classificar os tipos de espíritos, até para a gente saber que tipo de espírito a gente é. Então é muito importante esse assunto. A gente viu que Kardec vai fazer com os espíritos uma classificação, primeiro, genérica. Ele classifica os espíritos em 3 grupos. Então eu tenho a primeira ordem dos espíritos, chamados espíritos, os espíritos puros ou perfeitos, a gente viu isso semana passada.
A gente viu que a segunda ordem são os chamados espíritos bons, e a terceira ordem são os espíritos imperfeitos. Então, todos os espíritos vão estar ou na primeira, ou na segunda, ou na terceira. Inclusive a gente. Essa é uma classificação genérica. A gente vai estudar melhor o que é cada uma dessas ordens. Depois a gente vai estudar também os detalhes dessas ordens, que esses detalhes Kardec chamou de classes. Então, eu tenho a ordem e eu tenho a classe que o espírito pode pertencer. A gente entendendo isso, a gente vai saber classificar qualquer espírito que a gente estude, converse, caso a gente pratique a mediunidade, ou a gente mesmo. A gente vai poder saber onde é que a gente está. Isso vai mostrar as nossas características, como a gente funciona e como a gente faz para evoluir nessa classificação. Tá? Então, a melhor classificação dos tipos de espíritos que existe, que eu conheço, foi essa da escala espírita que Kardec fez. Porque ela é muito profunda, muito lógica e muito eficaz para quem quer se conhecer, quem quer se melhorar e quem quer conversar com os espíritos. Então é muito importante a gente entender o que quer dizer cada uma dessas ordens. E agora, na 98, ele vai explorar um pouco, na 98 e na 99, ele vai explorar um pouco a terceira ordem e a segunda. E claro que não é por acaso que ele não explora tanto a primeira ordem. A gente vai entender depois por que a chamada primeira ordem ele explora pouco. Ele vai concentrar na terceira e na segunda, né? Mas já adianto que uma das razões para isso é porque a gente está na terceira. E o nosso objetivo é chegar na segunda. Então, como a primeira é algo ainda muito distante, ele primeiro foca naquilo que é mais próximo, né? Nós estamos na terceira e temos que ir para a segunda ordem. Esse é o nosso objetivo, porque nós estamos aqui. Mas a gente precisa entender mais essas ordens para poder aprofundar justamente nessa evolução dessa ordem. Então, vamos ver na 98 a pergunta e a resposta e vamos dando mais uma aprofundada, porque se preparem que essa escala espírita a gente vai ficar, eu não sei quantos meses nessa escala, porque ela é muito profunda. Para vocês terem uma ideia, Kardec e os espíritos chegaram ao ponto de dizer que a escala espírita resume o espiritismo. Tamanha é a importância da escala espírita. Se você entender a escala espírita, você vai entender todo o espiritismo. Então vejam a importância da escala espírita. E a importância de você ter um canal de estudo sério que vai tratar disso. Porque como o Lauro falou, a gente tem muitos canais ruins, a grande maioria dos canais que existem sobre espiritismo são ruins. Eu não estou dizendo que as pessoas desses canais são ruins, porque a maioria são pessoas bem intencionadas, muitíssimo bem intencionadas, mas são desqualificadas do ponto de vista do estudo, do entendimento. A pessoa não entendeu direito, não estudou a fundo. Claro que, por mais que a gente se esforce, a gente não sabe tudo e não lembra de tudo. Isso faz parte da nossa limitação. Mas o problema é que a grande maioria dos canais peca no básico. No básico. Eu vejo as pessoas falando sobre os assuntos, eu assisto 2, 5 minutos, eu já sei o que a pessoa leu, o que a pessoa não leu. O que ela estudou, o que ela não estudou, o que ela não lembra, Porque, então, a importância de você ter um grupo dedicado ao estudo faz toda a diferença, né? Porque a gente vai tentar ver no detalhe, ao máximo, essa escala espírita. Então, vamos para a questão 98, para a gente já começar o assunto em si. Então, na 98, Kardec pergunta: os espíritos da segunda ordem que desejam apenas o bem têm o poder de praticá-lo? A resposta: cada um deles dispõe desse poder de acordo com o grau de perfeição a que chegou. Assim,
Uns possuem a ciência, outros a sabedoria e outros a bondade. Todos, porém, ainda têm que sofrer provas. Então vamos lá, vamos primeiro para a pergunta. Vamos analisar. Só a pergunta ela é profunda. Tem muita informação nessa pergunta. A primeira coisa que a gente tem que entender é que Kardec está falando dos espíritos da segunda ordem. Então esqueça a primeira, esqueça a terceira, são os da segunda ordem. Só que dentro da pergunta, Kardec faz uma afirmação. Olha que coisa interessante. Justamente o que está entre as vírgulas não é uma pergunta, é uma afirmação. Ele diz que os espíritos de segunda ordem desejam apenas o bem. Olha a informação que ele dá. Então, é uma característica dos espíritos que estão na segunda ordem. Eles desejam apenas o bem. Quer ver se eu tirar essa informação, como é que fica a pergunta? Os espíritos da segunda ordem têm o poder de praticá-lo? Eu tirei a afirmativa, só deixei a pergunta. Então, ali onde ele diz que desejam apenas o bem, é uma característica dos espíritos da segunda ordem. Então, vejam que ele está dando uma característica desses espíritos. Então, a gente já sabe o que são os espíritos de segunda ordem. São os espíritos que desejam apenas o bem. A pergunta quer saber se, além de desejar apenas o bem, se eles têm o poder de praticar esse bem. E agora vejam que interessante, antes de ir para a pergunta, eu ainda estou na afirmação que caracteriza o espírito de segunda ordem. Vejam que ele usa 3 palavras. Ele fala em desejo, ele fala apenas, isso tem um peso muito grande, e ele fala no bem. Então a primeira coisa que a gente tem que saber, vamos ser didático aqui. O que é o espírito de segunda ordem? É o espírito que deseja apenas o bem. Então ele tem o desejo do bem, só que ele tem apenas, exclusivamente o desejo do bem. Atentem para isso. Ele não está falando que o espírito de segunda ordem deseja o bem. Ele apenas deseja, ele só deseja o bem. É diferente. Vamos comparar um pouquinho com uma pessoa normal, comum aqui na Terra. A gente, na grande maioria do tempo, no nosso dia a dia, a gente deseja o bem. Ninguém deseja o mal. Uma pessoa comum, tá? A maioria do tempo a gente deseja o bem. Seja pra gente, seja pros outros. Até para quem a gente não gosta muito. A gente deseja o bem. Mas, às vezes, em alguns momentos de desequilíbrio, de tristeza, de raiva, de diversos, de contexto de dor, de sofrimento, de dúvida, de medo. Em alguns momentos a gente também tem desejos do mal. Por isso que a gente não é perfeito. E por isso que a gente não é espírito bom. Olha que informação interessante. O espírito de segunda ordem deseja apenas o bem. Não é que de vez em quando ele tem um desejozinho escondido lá dentro. Não, ele só deseja o bem. Só, apenas o bem. E vejam que Kardec coloca ainda uma outra coisa. Ele não disse que os espíritos de segunda ordem só fazem o bem. Ele diz que os espíritos de segunda ordem só desejam o bem.
Por que em vez de dizer que o espírito de segunda ordem faz, ele usa o termo desejo? Aqui a gente tem que começar a entender. Porque desejar é diferente de praticar. Por exemplo, eu posso desejar uma coisa, eu tenho dentro de mim o sentimento que me dá a intenção, o desejo de uma coisa, e eu posso agir ou fazer diferente daquilo que eu estou desejando. Já repararam isso? Eu vou começar dando exemplos materiais e depois eu vou dar exemplos comportamentais, morais. Quer ver? Eu posso ter desejo de tomar água. Eu sinto sede. Então é um desejo, é um sentimento, é algo que eu sinto em mim, mas eu posso sentir sede e até desejo de tomar água e tomar outra coisa. Eu posso tomar um refrigerante. Eu posso contrariar o desejo. Eu posso sentir algo e fazer diferente do que eu estou sentindo. Já reparou que muitas vezes a gente diz assim: ah, eu comi tal coisa, então foi o que você fez, o que você praticou, e a gente diz: ah, mas a minha vontade, que a gente tá querendo dizer o desejo, né? Era comer outra coisa, não era bem o que eu queria. Porque o desejo e a ação, elas não andam necessariamente juntas. Quer ver? Vou dar outro exemplo. Agora um exemplo mais comportamental. Você já teve numa situação em que você está num lugar, principalmente, vamos pegar um exemplo muito bom. O seu chefe, você depende daquele emprego e o seu chefe fala ou faz alguma coisa para você que o desejo que você tem é de dizer barbaridades para ele, é de xingar, é de até agredir ou até de pedir para ir embora daquele emprego. E nesse momento você tem esse desejo, é um sentimento forte, vivo. Mas, como você precisa daquele emprego, você age diferente do seu desejo. Isso é muito comum na vida da gente. Basta a gente observar os exemplos que eu estou dando. Então, há muitos exemplos na nossa vida que a gente sente, deseja algo e age de maneira contrária. Então, desejar é do campo do sentimento, é a intimidade, é aquilo íntimo que está no interior da pessoa. E a ação não, a ação é algo exterior. Eu posso estar fazendo carinho em alguém, eu posso estar falando palavras boas para alguém e por dentro eu posso estar com raiva, nojo, ódio, medo. Veja que eu estou agindo no bem, mas eu estou sentindo algo diferente do que a ação que eu estou realizando. O exemplo que eu dei do chefe é muito bom. Aí a minha vontade era gritar, xingar, até bater no meu chefe. Mas na ação eu estou falando manso, eu estou falando sorrindo. A ação é boa, mas o desejo não. Agora vejam que interessante. Os espíritos bons, eles só desejam o bem. Olha quão profundo que é a característica desse tipo de espírito, o espírito de segunda ordem. Não é que o espírito de segunda ordem, quando está fazendo bem, ele está fazendo bem, mas por dentro ele está com raiva ou magoado. Não, ele sempre está fazendo bem, só que esse bem que ele está fazendo sempre é acompanhado do desejo do bem. Então não há uma luta interna, uma contradição. Ele está fazendo aquilo que ele deseja. A gente não, a gente às vezes está fazendo algo por obrigação, mas está desejando fazer outra coisa. Por isso que a gente sofre, porque há uma contradição entre o que a gente sente e aquilo que a gente faz. O espírito da segunda ordem, não. Ele só
deseja o bem. E, portanto, ele só faz o bem. Mas esse bem que ele faz sempre é com o desejo junto. A gente tem momentos de desejo do bem, mas também, como eu falei, tem desejo do mal. E a gente, às vezes, age de um jeito e sente de outro. Então, a gente tem a contradição e o desequilíbrio. Por isso que a gente sofre, por isso que a gente tem momentos de infelicidade. O espírito da segunda ordem, não. Então, lembrem, quando falar espírito da segunda ordem, lembrem disso. Ele não só faz o bem, ele sente o bem sempre. Isso é muito importante. Então, por isso que Kardec usa o desejo e não a ação, porque o desejo é mais profundo do que a ação. E por isso que ele usa o termo apenas. Porque o espírito da segunda ordem só sente o desejo sempre de fazer o bem. Por isso ele é feliz, ele é equilibrado. Por isso ele não se desequilibra, ele não perde o controle das ações. Porque a gente perde o controle das ações, por quê? Porque muitas vezes o desejo ele é mais forte que as e ele é tão forte que ele comanda a ação. Aí eu faço a coisa no impulso, porque o desejo, o sentimento me fez fazer aquilo, aí eu faço. Assim que eu faço, eu me arrependo. Ou às vezes demora para me arrepender. Já o espírito bom, não. O espírito da segunda ordem, que é a mesma coisa que espírito bom, ele não tem o momento que ele se desequilibra, porque ele só deseja o bem. Então vejam que é difícil pra gente, eu já vou passar pro Lauro, é difícil pra gente até imaginar o que é isso. Como a gente não sabe o que é só, a gente não sabe nem o que é só praticar o bem. Só praticar o bem a gente já nem sabe, porque a gente tem momentos que a gente não pratica o bem. Agora tenta imaginar o que é só desejar o bem. A gente não consegue nem imaginar isso, porque é algo que está fora da nossa realidade. Porque a gente tá assim, a gente tem o desejo, vários desejos durante o dia, vários sentimentos. Mas de vez em quando vem um desejo ruim, vem um desejo que nos desequilibra, que nos faz mal, que nos incomoda, que nos deixa irritado, que nos deixa triste. A gente não consegue só desejar o bem, como é o espírito da segunda ordem. Então, a gente não consegue imaginar, porque a gente não vive essa realidade, o espírito da segunda ordem. Imagina o da primeira, que a gente nem está tratando aí. Mas é importante, teoricamente, a gente entender. O espírito de segunda ordem só deseja, que está além do fazer, o bem. Isso entendido, agora a gente tem que entender o restante da pergunta. Ele quer saber o seguinte: esse espírito que só deseja o bem, sempre consegue praticar esse bem que ele deseja? Tem o poder de praticar? Porque desejar fazer o bem, ele deseja sempre. Mas será que ele consegue sempre praticar esse bem que ele deseja? Olha que pergunta, por isso que Kardec, olha a pergunta sofisticada que Kardec fez para os espíritos. Aí nós vamos ter que entender o que isso quer dizer. Mas antes de entrar agora na resposta propriamente dita, eu vou passar para o Lauro para ele fazer as considerações e também se tiver comentários até aqui. Tenho 3 perguntas. Acredito que antes de ir para a resposta, essas 3 perguntas já vai ajudar bastante. Quando dizemos que o espírito da segunda ordem tem o desejo do bem, eu posso afirmar aqui que o seu pensamento é sempre no bem? Essa é uma pergunta. A segunda é, para que nós conheçamos se um espírito realmente é um espírito da segunda ordem, somente evocando esse espírito. Pelas ações, não tem como a gente fazer isso, você já deixou claro, eu suponho. E a terceira pergunta está relacionada à questão das paixões. O espírito da segunda ordem, ele só tem paixões boas? São essas 3 perguntas. Você quer que eu vou colocando ou conseguiu aí já concatenar as ideias, Michel? Tá, vamos então para a primeira.
Me ajuda só, eu estava pensando na segunda, terceira, já esqueci a primeira. Faz a primeira de novo, vamos ficar na primeira. Se o desejo do bem Tá bem. seria como pensar que o pensamento, analisar o pensamento dele é sempre do bem? Tá, vamos lá. Então, para a gente entender. O espírito bom, tá? Ele é 100% bom, por isso, inclusive, que ele tem esse nome. O que quer dizer 100%? Ele sente, pensa e faz sempre o bem. Tá? Então, imagina, por que a gente fala sentir, pensar e fazer? Só para as pessoas entenderem. Isso é uma divisão, é uma divisão que a gente faz do espírito, que são as 3 dimensões possíveis do espírito. Imagina que a gente vai tentar imaginar o espírito. Só tem 3 coisas possíveis. Ou eu ajo, ou eu sinto, ou eu penso. E essas 3 dimensões que está no espírito, elas podem se contradizer. Por exemplo, eu dei um exemplo antes da contradição entre o sentimento, que aqui você pega como exemplo, como sinônimo de sentimento, não tem problema. O sentimento pode ser contrário da ação. Por exemplo, eu posso sentir uma coisa e fazer outra. Que nem o exemplo que eu dei. Eu senti a vontade de apertar o pescoço do meu chefe, mas eu tenho que segurar esse desejo, esse sentimento, e tenho que falar com ele com a voz controlada e educada, porque senão eu vou demitido. Mas eu também tenho o campo do pensamento, do raciocínio. Eu posso raciocinar uma coisa, sentir uma coisa e fazer outra. Essas 3 coisas podem se contradizer. Tá? Então eu posso pensar uma coisa e fazer outra. Isso é muito comum. É muito comum. Alguém vem, me diz uma coisa, eu penso, raciocínio e eu digo, vou fazer assim. A gente vai lá e faz o contrário. E tanto que a gente diz, por que eu fiz o contrário daquilo que eu pensei? Então eu posso fazer o contrário do que eu pensei e o contrário do que eu senti. Posso fazer. Eu dou um exemplo. O vício é assim. A pessoa está se sentindo mal, ela já sabe que aquele vício vai matar ela e ela vai lá e faz. Quem tem vício no cigarro sabe o que é isso, né? A pessoa vai lá e fuma. Mas ela já entendeu, veja que não é um problema de cognição. Ela já entendeu que aquilo faz mal, mas ela vai lá e faz, porque o desejo, o vício no cigarro é mais forte, comanda a ação e contraria o próprio raciocínio, porque ela já entendeu que não, que fumar faz mal. Então a gente pode pegar todas as ações humanas e ver como eu posso criar vários, milhares e centenas de exemplos assim, que eu penso uma coisa, faço outra, sinto uma coisa e faço diferente, penso diferente. A gente é essa contradição. Agora, o espírito bom não. Por isso que ele está na segunda ordem. O espírito bom, ele só pensa o bem, só sente o bem e só faz o bem. Claro que se a gente tiver uma pessoa que é boa de lógica, que esteja nos assistindo, ela vai dizer assim. Mas se o espírito da segunda ordem só pensa o bem, só faz o bem e só sente o bem, então ela já é perfeita. Por que ela não está na primeira ordem? É uma pergunta muito boa. É fácil de responder. Mas só segura essa pergunta, mas só para te entender. Primeiro, então, para responder a tua primeira pergunta, o espírito bom, ele só pensa o bem, só sente o bem e só faz o bem. Por isso que ele é 100% bom. Daqui a pouco nós vamos entender o que falta para o espírito bom, então, para ele ser da primeira. Que é justamente a questão... Por isso que Kardec está perguntando na questão 98. Porque se ele só sente o bem, só pratica o bem e só pensa o bem, o que falta para o espírito bom? Por isso que a 98 ele vai perguntar justamente se tem algum
alguma coisa que falte para o bom. Por isso que ele pergunta se ele tem o poder de praticá-lo. Nós já vamos entender melhor isso. Mas por enquanto, guarde essa informação. O espírito bom é 100% bom. Ele não tem pensamento ruim, não tem sentimento ruim e não age no mal. Mas falta uma coisa para ele. Por isso que vocês viram na resposta que ele diz: ainda tem que sofrer provas. Por que o espírito da segunda ordem ainda tem que sofrer provas? A gente já vai entender. Qual que era a segunda pergunta? Para que a gente consiga, de fato, ou observando ações Tá, de uma determinada pessoa aqui, podemos dizer assim, essa pessoa é um espírito bom da escala espírita, ou da segunda ordem da escala espírita? Boa, boa. Como é que a gente reconhece um espírito da segunda ordem? Essa é uma pergunta muito boa. Porque, veja, só observando as ações não basta. Por que não basta? Porque eu acabei de dizer antes que eu posso ter uma pessoa que a vida inteira eu vejo ela fazendo bem, mas eu não conheço o mundo íntimo dela. Pode ser que ela esteja fazendo bem, mas de vez em quando ela sente o desejo contrário do que ela está fazendo. Daí isso faz ela não ser um espírito bom. Ela pode estar fingindo. Tem pessoas que vão conseguir fingir uma vida inteira. Ela está lá fazendo sempre o bem, no campo da ação. Mas por dentro, ela está desejando o contrário. Não sempre, mas mesmo que seja só um pouco. E o fato de só um pouco ela desejar diferente do que ela está fazendo, já faz ela não ser espírita segunda ordem. Claro que eu vou presumir que quanto mais a pessoa só pratica o bem, provavelmente ela seja um espírito bom. Mas lembra, pode ser que não, porque eu não tenho acesso ao mundo íntimo daquele espírito. Tá? Então, para reconhecer um espírito bom, saber se ele é bom, tá? A gente não tem como. Por isso que Kardec, quando Kardec vai falar das evocações dos espíritos da segunda ordem, eu vou analisar pela característica da linguagem dele. As coisas que ele diz são sempre boas. Então, como o que me interessa é o que ele está dizendo, não me interessa o que ele está sentindo, porque o que ele está sentindo é um problema dele, é pessoal, é íntimo, aí não me interessa descobrir, nem tem como eu descobrir. Então eu só vou ficar com o que ele diz. Se o que ele diz é sempre bom, eu deduzo, hipoteticamente, que ele seja um espírito bom. Mas eu não preciso ter 100% de certeza, porque o que me basta é que o que ele diga seja sempre bom. Agora, de fato, saber se um espírito é bom, é só se eu tivesse acesso aos pensamentos íntimos dele sempre. E isso a gente não tem aqui. Então, para eu reconhecer um espírito bom, para eu reconhecer, agora a gente não está falando de caracterizar ou ser um espírito bom. A gente está falando de reconhecer como é algo que, para eu saber, eu só saberia se eu tivesse acesso ao mundo íntimo, eu só posso fazer deduções a partir das ações da pessoa. Mas, como eu falei, é o conjunto que vai me dar um indício de que ele é. Mas para eu reconhecer o outro, isso basta. A gente vai ver. Eu não preciso saber do mundo íntimo da pessoa quando o assunto for reconhecer o outro. Agora, quando o assunto é entender o que é o espírito bom e entender como que a gente será quando a gente for espírito bom, isso aí a gente precisa entender. A gente vai ser espírito bom ou da segunda ordem quando a gente só sentir desejo no bem. E claro que ao só sentir desejo no bem, eu vou só pensar no bem e eu vou só fazer o bem. Tá? Então, vou tentar repetir para ser claro. Para eu saber o que é o espírito de segunda ordem, eu preciso saber que ele só sente desejo do bem. Mas para eu reconhecer o espírito, saber se ele é bom ou não, aí eu vou só reconhecer por indícios, porque eu não tenho acesso ao que ele está sentindo. Então, por exemplo, você vai pegar São Luís, Kardec, Santo Agostinho. Por que você deduz que eles eram espíritos superiores?
pelas coisas que eles falaram e disseram, que sempre foi elevado. Essa constância de sempre ser elevado vai me dando fortes indícios de que eles eram espíritos superiores. Eles nunca se contradisseram, eles nunca mentiram, eles nunca perderam a paciência na fala, nas ações, eles sempre amaram as pessoas, sempre disseram coisas sinceras, coisas boas. Aí eu vou somando. Aí, por exemplo, Kardec, você pega Kardec passando por dificuldades, por provações duríssimas, por sofrimento físico, por traições, por calúnias, e você vê Kardec que nunca demonstra uma ação ruim qualquer. Aí você deduz, é um espírito bom. Que aí quanto mais o espírito sofre, mais você tem chance de deduzir que ele é bom, porque é justamente nesses momentos de sofrimento que a gente escorrega. Se a gente tem espírito perfeito, é nessas horas que a coisa aperta que a gente dá uma escorregada. E esses espíritos nunca escorregam. Aí você deduz que ele é um espírito bom. Agora, de verdade, para eu saber quem é um espírito bom, é só quando eu já estou no mundo espiritual, porque aí eu tenho acesso aos sentimentos da pessoa, né? A gente pode ler o interior da pessoa, os pensamentos. A gente pode fazer, e quando eu for espírito bom. Agora, na Terra encarnada, a gente só deduz. Percebe? Eu só deduzo. Porque a única coisa que eu vejo na Terra são as ações. Eu só vejo as ações das pessoas, eu não tenho acesso ao mundo íntimo. Claro que muitas vezes o mundo íntimo da pessoa, ela transborda. Mas sempre, só pelas ações, pode ser que ela seja uma pessoa que segura muito bem o que ela está sentindo. Eu digo, nossa, fulano é um espírito bom. Não sei. Pode ser que ela esteja segurando um desejo ruim e agindo no bem. Então ela não é da segunda ordem. Mas claro que se o mundo fosse assim, todo mundo só agindo no bem, mesmo que sentisse coisas contrárias, o mundo já seria um paraíso. Se eu só fizesse o bem, mesmo que de vez em quando eu sentisse vontade de fazer o mal, mas eu só fizesse o bem, o mundo já seria um paraíso. É que o espírito bom é além, né? Ele faz só o bem, mas ele só sente o bem. Por isso que ele troca de planeta, né? Porque aí esse espírito, ele não oferece perigo nenhum. Porque ele só deseja o bem e ele só faz o bem. Por mais que faça mal para ele. Então, por isso que esses espíritos, eles raramente encarnam na Terra. Porque se tu colocar uma ovelha nessa, no meio de um monte de lobo furioso, que são os espíritos imperfeitos, essa pessoa sempre dura pouco, porque ela não vai fazer o mal para ninguém. Então, por isso que elas mudam de planeta, né? E por isso que os mundos onde só tem espíritos bons, não precisa nem de lei. Não tem lei, regras, câmeras, vigilância, polícia, porque se eu só tenho espírito bom, um não vai fazer o mal pro outro nunca. Então eu não preciso nem de leis para controlar. Agora a gente experimenta tirar a lei da sociedade da gente, experimenta tirar a polícia para ver se a humanidade não vira bicho, porque a gente ainda tem desejo no mal. Como a gente tem desejo no mal, a gente vai lá e faz o mal. Esses espíritos só têm o desejo do bem, por isso que eles só fazem o bem. Por isso que eles raramente encarnam aqui, é mais como provação, missão. Agora, bom, faz a terceira antes de eu continuar. Qual que era a terceira mesmo? Bom, aí fica claro, mas eu vou fazer a pergunta, né, até para efeito de fixar mesmo as ideias. Bom, uma vez que esses espíritos só têm o desejo no bem, então quer dizer que neles só imperam as paixões boas. E dentro dessa pergunta, aí o Luciano mandou essa aqui, o Luciano Alves. O que significa paixões para Kardec? Boa, tá. Vocês incluíram aí a palavra paixão, que, como ele não disse aqui na 98, tu notou que eu não estava tratando, né? Eu estava segurando, mas vamos já ir adiantando. Lembrando a todos, tudo isso que a gente está vendo agora, a gente vai repetir e voltar cada vez com mais profundidade nas próximas questões. Tá? Então só vão guardando
o que a gente está falando, que vai ficando cada vez mais claro no decorrer do estudo. Quando a gente chegar no final da escala espírita, isso vai estar bem esclarecido. Tá? Então, se esses conceitos forem muito, muito novos para quem está ouvindo, qual é a dica que eu dou? Reassista o vídeo. Reassista esse estudo e vá aguardando as informações que eu vou colocando aqui. Vejam que agora o Lauro e o Luciano trouxeram uma coisa chamada paixão. A paixão, ela está ligada ao desejo. Ela está ligada ao sentimento. Porque a paixão, ela é a dimensão passiva do espírito. O espírito ele tem a dimensão ativa e tem a dimensão passiva. Por exemplo, eu posso agir, mas eu também recebo o que vem de fora. Por exemplo, começa sempre com exemplos materiais. Eu estou falando, falar é uma ação. Falar é uma ação. Eu estou realizando uma ação, falando, falar. Ouvir é uma paixão. Ou seja, você está recebendo a ação de quem fala. Isso é uma paixão. Quando eu recebo algo em mim, que não é uma ação minha, é uma coisa que veio de fora, isso se chama paixão em filosofia. Então, a ação é como você pegar uma moeda. De um lado eu tenho a ação, de outro lado eu tenho a paixão. No português, a palavra paixão não dá muito a ideia de ser o oposto de ação, né? No francês, fica mais claro, porque no francês é action e passion. Olha como dá a ideia melhor. Action, passion. Ação, ativo, passividade. Aquilo que eu sinto que vem do mundo exterior, aquilo que a alma sente é paixão. Aquilo que eu faço é ação. Então, por exemplo, eu começo sempre com os exemplos materiais, porque os exemplos materiais clareiam as ideias. Imagina que a gente está aqui conversando, e daqui a pouco alguém que mora com você começa a fazer uma comida lá na cozinha muito gostosa. E o cheiro chega até você. Você sente aquele cheirinho de comida, aquele cheiro gostoso de comida, e nisso você sente fome. Veja, chegou até você o cheiro, você sentiu o cheiro, isso é uma paixão. Ao sentir o cheiro, você teve vontade de comer, desejo de comer, e aí você pode partir para a ação de comer. Aí você vai até lá a cozinha. O que você está fazendo aí? Ah, está fazendo tal comida, deixa aqui eu comer um pedaço que me deu fome. Viu? A partir da paixão, eu tive uma ação. Para tudo é assim. Vocês estão me ouvindo, e à medida que vocês vão me ouvindo, novos pensamentos e novas ideias surgem na cabeça de vocês. Esses pensamentos e ideias que vão surgindo a partir da minha fala que vocês estão escutando são paixões. Porque elas surgiram passivamente. Não é que vocês escolheram me ouvir. E ao me ouvir vai surgindo isso. Vou dar mais exemplos de paixão. Você está ouvindo alguém falar, e à medida que a pessoa vai falando, você vai sentindo alegria, esperança. Veja, você começou a ter sentimentos a partir do que eu falei. Isso são paixões. Que você está sentindo em você, sem você ter escolhido aquilo. Você começou a sentir porque ouviu as coisas que eu estou dizendo. Da mesma forma, alguém que você não gosta começa a falar, começa a vir em você aquele ódio, aquela tristeza, aquela raiva. Veja, a partir do que o outro está falando, desperta em mim sentimentos. Esses sentimentos são paixões, porque é passivo, eu não escolho. Eu não tenho como escolher não sentir. A partir do momento que eu ouvi, eu sinto. E a partir do meu sentir, eu ajo. Por exemplo, alguém que eu não gosto começou a falar algo, começou a me dar raiva. Começou a me dar raiva. Está no campo do sentir, é paixão.
É paixão porque eu estou sentindo por causa do que o outro está falando. Aí eu posso ter uma ação. Se eu obedecer a paixão da raiva ou o sentimento da raiva, eu vou lá e lhe dou um soco na cara. Então eu agi a partir de uma paixão, a raiva. Mas nota que eu posso sentir raiva, sentir vontade de lhe dar o soco, e mesmo sentindo raiva, não lhe dar o soco. Eu seguro a ação. Então eu sinto a paixão e controlo a ação. A ação eu controlo. Eu não controlo sentir ou não sentir raiva. Mas agir a partir da raiva que eu senti, eu escolho. Aonde que está o livre-arbítrio? Que a gente tanto fala no Espiritismo. Está no agir. Está na dimensão do agir. Eu escolho as minhas ações, mas eu não escolho o que eu sinto. Eu não escolho, ela simplesmente surge. Por isso que é paixão, é passivo. Agora, como eu vou agir a partir daquilo que eu sinto, isso eu escolho. Isso eu controlo, através da vontade. O que é a vontade? É aquilo que controla a ação, mas não controla a paixão. Porque a paixão é passiva, por isso que ela não tem controle. Então, é assim que a gente funciona. Agora, o espírito da segunda ordem, ele pode ouvir qualquer coisa, ele pode ver qualquer coisa, ele só sente paixão boa ou desejo bom. Por isso que esses espíritos são muito evoluídos. Por isso que eles conseguem ver, por exemplo, por isso que eles se tornam anjos de guarda nossos, porque eles conseguem ver toda a maldade que a gente fala, faz, e eles continuam nos amando. Porque eles só têm paixão ou desejo no bem. É por isso que esses espíritos evoluídos não devolvem o mal que fazem para eles com o mal. Porque por mais que façam mal para esses espíritos, eles só amam. A gente não é assim. A gente, dependendo do que fizer, e às vezes não precisa nem ser algo muito terrível, pode ser às vezes uma pequena escorregada que alguém dá, a gente já sente raiva e já ofende. E muitas vezes a gente já se arrepende, né? A gente diz, mas por que eu fui brigar daquele jeito? Olha a contradição. Eu fiz algo, impulsionado por algo que eu senti, mas ao mesmo tempo o meu pensamento me condena. Olha a contradição. Por isso que a gente sofre. O espírito bom não. Ele só sente paixão boa ou desejo do bem. Então se acostume, a partir de agora, quando falar desejo ou falar paixão, a gente vai estar falando desse mundo íntimo do espírito que é passivo, ele sente. Ele sente, é sempre bom e ele vai lá e age no bem. Se ele for da segunda ordem. Se ele é da terceira, é um desequilíbrio. Às vezes ele faz uma coisa boa, mas está sentindo algo ruim. Às vezes ele está sentindo algo ruim e ele faz algo ruim também, que ele ele extravasa a paixão. A gente ainda é assim. Então vamos diferenciando os tipos de espírito. Sim, você sente alguma coisa ruim de vez em quando, você já é espírito de terceira ordem. O pior tipo de espírito é aquele que sente algo ruim e faz algo ruim. Esse é o pior. Aí eu tenho um melhorzinho. Ele sente algo ruim, mas faz algo bom. Esse já tá melhor. Porque ele só sente o impulso de fazer, mas ele não faz a maldade. Ele faz o bem mesmo sentindo vontade de fazer o mal. Já tá melhor que o primeiro. Mas o espírito bom tá além. Ele só faz o bem, mas ele só sente o desejo do bem. Novamente, alguém vai dizer assim, mas então o que é o espírito puro se o da segunda ordem já é tudo isso? O que diferencia? Por isso que a gente tem que entrar agora entender a pergunta e a resposta. Porque agora tem o seguinte, ele quer saber se o espírito... Bom, eu já sei que o espírito de segunda ordem só tem desejo no bem. Eu já entendi o que é desejo, eu entendi que é o bem, que é apenas... Mas ele quer saber se ele tem o poder de praticar. E agora a gente precisa entender o seguinte. E essa aqui vai para quem... O Lauro que estava lendo, não sei se já terminou de ler o livro do Cosme,
o da capinha vermelha, que é Leis Morais, se eu não me engano, a verdadeira felicidade, uma coisa assim, né? Que, aliás, comprem esse livro do Cosme, quem puder ir ler, porque trata disso tudo que a gente está tratando aqui, tá? Como é que funcionam as ações, para a gente entender? As ações, elas são estudadas de que maneira? Elas têm uma intenção, um objetivo e um meio. Toda ação é assim. Quando eu vou agir, eu tenho uma intenção, algo que motiva a minha ação, tá? Então, por exemplo, eu tenho sede. Isso é o que está motivando uma ação que eu estou prestes a tomar. Eu tenho o impulso, o desejo da sede. Aí eu quero matar essa sede, eu preciso de uma ação. Então eu tenho o desejo. Sede. Quero tomar água. Querer tomar água é o objetivo, né? É o objetivo para atender ao meu desejo. Então eu tenho o desejo de tomar água e eu tenho um objetivo. Ir até a torneira, pegar um copo d'água e tomar água. Esse é o objetivo. Nota que o objetivo, ele pretende atender ao desejo. Mas para eu fazer isso, eu preciso de um meio. Percebe? O que é o meio? São os instrumentos que eu utilizo para chegar no fim. Por exemplo, eu quero tomar água. Esse é o desejo. A sede. O objetivo é ir até a torneira da minha cozinha e tomar água. Qual é o meio? Eu me levanto, caminho até a torneira, abro o balcão, pego um copo d'água, abro a torneira, a água cai dentro do copo, fecho a torneira, levo o copo até a boca e engulo a água. Ou seja, eu tive o desejo, cumpri com o objetivo, usando meios. Todas as nossas ações são assim. Ela tem o que motiva, ela tem um objetivo e ela tem os meios. Toda ação. Qualquer ação que você pensar aí tem essas 3 dimensões. Só que olha que curioso. Às vezes eu tenho o desejo, o objetivo, e eu não tenho os meios. Olha que coisa curiosa. Imagine que esse exemplo que eu dei da água. Já imaginou uma pessoa que morasse sozinha, e ela não tivesse pernas, ela fosse, por exemplo, cadeirante, mas ela não está ali a sua cadeira não chega até a cozinha, ou ela não alcança a torneira, ela não alcança o copo, ela tem o desejo, ela tem o objetivo, mas os meios ela não tem. Ela não tem. Vou dar outro exemplo, um exemplo mais simples. Meu corpo é saudável, eu tenho a sede, eu vou até a cozinha, quando eu abro a torneira, faltou água no meu condomínio, no meu prédio, na minha casa. O meio faltou para eu atingir o objetivo, tomar água. Percebe que várias coisas que a gente quer, então tá no campo do desejo, a gente deseja, tem intenção, tem um objetivo, mas a gente não consegue chegar no objetivo. Para tudo na vida. Imagina, eu digo assim pro Lauro, vamos para Paris? Ah, vamos para Paris? Olha, é um objetivo, né? É o objetivo de uma ação. Aí o Lauro diz assim, Michel, como é que nós vamos ir para Paris? Olha o meio. Eu preciso de um meio para chegar no objetivo. Aí eu digo assim pro Lauro, olha, ou a gente vai de barco, ou a gente vai de avião, né? Que não tem como de carro. Veja que tem um meio que não serve. Olha o problema do meio para atingir o objetivo. Aí o Lauro diz assim, mas eu não tenho dinheiro nem pro avião e nem pro barco, pro navio. Aí eu vou dizer pro Lauro, bom, então tu vai ver Paris por foto e por vídeo na internet, que tu não vai chegar em Paris. Ou seja, se tu não tem o meio, tu não chega no objetivo. Então percebe? Eu posso ter o desejo sempre do bem, mas eu não tenho os meios de realizar aquele objetivo que o desejo do bem me impulsiona a fazer.
É isso que Kardec quer saber na 98. Tem os espíritos da segunda ordem o poder de praticar o bem. Eu já sei que ele tem sempre o desejo no bem, mas ele consegue praticar em todo o seu poder, em todos os objetivos que esse bem impulsiona ele consegue sempre chegar no objetivo? Não. O poder de praticar o bem que ele sempre sente depende, daí ele diz, cada um deles dispõe, olha a resposta aí, ó, cada um deles dispõe desse poder de praticar o bem que ele deseja, de acordo com o grau de perfeição a que chegou. Assim, olha a diferença agora entre os bons. Uns possuem a ciência, outros a sabedoria, outros a bondade. Todos, porém, ainda têm que sofrer provas. O que isso quer dizer? Que ele sempre vai desejar o bem. Ele sempre vai pensar no bem. Ele sempre vai agir no bem. Mas essa ação no bem, ela pode ser mínima ou máxima. Para ele ter o poder máximo de ação no bem, ele ainda tem que sofrer provas. Por isso que o espírito da segunda ordem também tem coisas para aprender. Então ele tem sempre o desejo no bem, mas ele ainda não sabe tudo, então ele não tem todos os meios para atingir o objetivo no bem que ele sempre deseja. Olha como a gente deu um passo adiante na teoria. Então ele sempre tem desejo no bem, ele sempre vai agir no bem. Só que essa ação pode ser um bem limitado, porque ele ainda não dispõe de todos os meios para praticar esse bem. Por isso que ele tem que passar por provas. O que é o espírito puro? Agora a gente vai entender. O espírito puro só deseja o bem, só pensa no bem, só faz o bem e tem o poder máximo de sempre praticar o bem. Agora a gente entendeu a diferença entre o espírito da primeira e da segunda. A gente está tão atrasado que a gente não tem só desejo no bem, então a gente tem desejo do mal, e a gente também tem a limitação dos meios. A gente tem o espírito que mais tem limitação é o espírito da terceira ordem. O da segunda tem só uma, que é o do aprendizado, do conhecimento, o desejo ele já resolveu, e o espírito puro tem tudo. O espírito puro, o que ele quer, ele realiza. E é só o bem. Ah, Michel, ainda não estou entendendo. Aguenta o coração, depois nós vamos voltar. Kardec vai pegar na escala espírita, primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem. Aliás, ele começa pela terceira, não é por acaso, ele começa pela a mais baixa, que é a que a gente conhece mais, que somos nós, e depois ele vai estudar de novo a segunda com mais detalhe. Mas peguem todos os componentes que eu estou dando. A primeira questão da diferença entre desejo e ação. Esse é o primeiro ponto. Depois o que é paixão. Depois a diferença da ação máxima, com todos os meios acessíveis, e a ação mínima. Vou dar um outro exemplo aqui que vai ficar claro agora. Eu vejo alguém que sofreu um acidente de moto na rua. Um carro atropelou, a pessoa caiu toda esbugalhada ali no meio da rua. Eu vi isso. Se eu sou um espírito de terceira ordem e vejo essa ação, pode ser, estamos usando só um exemplo, que eu olhe para aquilo e digo, eu não vou me envolver com isso aí, não é problema meu, nem gosto muito de motoqueiro, certo, fez alguma coisa errada, outras pessoas que chamem aí, que deem uma ajuda para ele, e a gente, se manda. Esse é o espírito de terceira ordem. Ele sentiu e pensou coisas egoístas e agiu egoisticamente. Ele era uma pessoa precisando de ajuda, ele pensou nos interesses dele e vazou. O espírito bom vai olhar para aquela cena e vai, como ele só tem desejo no bem, ele vai dizer, tenho que fazer alguma coisa. Preciso ajudar essa pessoa que está aí acidentada. Então, o desejo do bem está ali. Só que ele tem o desejo, mas não tem os meios. Ou seja, vamos supor que ele não conheça medicina. Então, ele tem o desejo, ele quer ajudar, é o desejo sincero, é um sentimento sincero, mas ele não conhece medicina. Então, o que ele pensa?
eu não vou poder atender a pessoa no meio da rua. Por quê? Eu quero ajudar, mas como eu não conheço medicina, eu não tenho poder, olha só, de praticar uma ajuda imediata. Por quê? Eu tenho só o desejo, eu não tenho conhecimento em medicina, eu não posso atuar naquele momento naquele cara acidentado. Mas como ele tem o desejo do bem, ele faz o bem possível, ou seja, ele faz uma ação limitada. Ele não tem o desejo da medicina, mas ele vai lá e liga para uma ambulância. Então ele sentiu vontade de fazer o bem, fez o bem, mas ele não fez o bem em potência máxima, porque ele tinha uma limitação, que era o conhecimento de como ajuda uma pessoa acidentada. Percebe? Agora, se ele tem o desejo no bem e ele ainda conhece medicina, ele tem o poder máximo, ele pode ele mesmo ir ali salvar a pessoa. Não faltou conhecimento. Então, o que vai determinar o espírito bom sempre tem o desejo, mas às vezes ele não tem a competência necessária para fazer, para praticar ou fazer, que é a mesma coisa, todo o bem possível. Mas daí ele faz todo o bem máximo, mas aí faz o bem possível. Então ele faz o bem possível. O espírito puro, como ele domina tudo, ele faria o que ele quisesse, ele poderia salvar aquele acidentado ali, porque ele conhece tudo, ele tem desejo do bem, ele domina a matéria. É por isso que Jesus, agora já estou aqui adiantando uma coisa, Jesus, que a gente vai descobrir que é o espírito puro, por isso que Jesus fazia o que ele queria. E era sempre o bem. Então, ele, quando ele queria que alguém se curasse, a pessoa se curava. Porque o espírito puro, ele já sabe tudo, ele tem o poder de praticar sempre o bem. O bom não, ele sempre tem o desejo, mas às vezes, como o exemplo que eu dei, eu posso ter o desejo, mas não tenho a competência. Quero ajudar e não consigo. Aí eu faço o bem possível. O problema do espírito inferior, da terceira ordem, é que o inferior ele não faz nem o bem possível. O bom já faz o bem possível sempre. Tá claro esses conceitos? Tá ajudando? Tá clareando, Laura? Ótimo. Bom, o importante é aquilo que você disse. Voltar nesse vídeo novamente para, né, ficar alguma dúvida, tentar fixar. Mas, como nós vamos adentrar a escala espírita aí daqui 2 segundas-feiras, isso vai ficar mais claro ainda. Eu penso, né? Michel, a Rosane, ela manda essa pergunta para você. Michel, nosso anjo guardião está nessa escala da segunda ordem? Ou a primeira escala? Dessa é da primeira ordem, na segunda ou primeira ordem, né? Dentro da escala. Isso, de novo, só para situar, porque às vezes a gente vai falando dos termos e tem pessoas que nunca estudaram Kardec e elas podem ficar perdidas. Para a gente entender, a gente vai aprender na obra de Kardec que todos nós temos um espírito que é nosso anjo guardião. Que ele tem a missão de nos proteger e nos guiar enquanto a gente está aqui. Tá? O que vai dizer a obra de Kardec? Eu até estava estudando isso agora de tarde. Eu vou dar até a referência para a Rosane e para quem está nos vendo a questão. Que esse é fácil de encontrar aqui. Você vai na questão. Deixa eu pegar bem certinho a questão aqui que eu estou abrindo. É aqui no Livro dos Espíritos mesmo. É a questão 490 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta assim: que se deve entender por anjo guardião? Resposta, bem curtinha. O espírito protetor. Olha agora o resto da resposta. Pertencente a uma ordem elevada. Então, o espírito, o anjo guardião da gente é sempre de uma ordem elevada à nossa. Nunca pode ser da mesma ordem. Então, se a gente é da terceira, o nosso anjo é da segunda. Os espíritos de segunda ordem vão ter como anjo o da primeira. Porque a gente não precisaria de um da primeira, percebe? Não é que o da primeira não possa, que ele pode tudo. Mas é que não precisa para nós. O da segunda já dá conta. Então, o nosso anjo, questão 490, é sempre de uma ordem superior.
Que é o que a gente está falando, primeira ordem, segunda ordem, terceira. Se eu sou da terceira, qual é a superior à minha? Segunda. Então não existe ninguém que vai ter um anjo defeituoso, né? Ah, mas eu tô com um de segunda aqui, mas esse não tá dando conta. Não, não. Todos da terceira ordem podem ter um anjo guardião da segunda e ele dá conta. Aí você vai entender, Kardec tinha um da primeira. Olha que coisa impressionante. Kardec, a gente vai aprender isso lendo as obras, o anjo guardião dele era o próprio Cristo. E a gente vai aprender que o Cristo é o espírito puro. Depois nós vamos ver isso. Então, Jesus, se Kardec tinha um espírito de primeira ordem, ele era da segunda ordem. E é curioso, só para a gente já está estourando o tempo, mas só para citar exemplos. Há momento da revista, a revista Espírita, depois que a gente estuda isso aqui, a gente presta atenção nos detalhes, né? Há vários momentos da revista Espírita que Kardec diz, verbalmente não porque ele escreve, tá no livro, né? Ele diz assim, eu não sinto raiva, eu não sinto medo. Ó, ele está no campo do sentir, dando provas de que ele é um espírito superior. Ele diz, em alguns momentos ele fala que estão atacando ele, que estão caluniando, que estão traindo, e ele diz, eu não sinto algo a ponto de que ele não ofendeu ninguém, ele se manteve equilibrado sempre. Aí você vai descobrindo, por isso que ele é um espírito da segunda ordem, que faziam o que faziam para ele, e ele, o que ele fazia? Continuava trabalhando. Aí as pessoas iam lá, traíam, mentiam, enganavam, ele estava mal da saúde, o que ele fazia? Trabalhava em bem do próximo, trabalhava pelo bem do próximo, trabalhava pelo bem da humanidade, sempre, não importava o que fizessem ou o que ele sofresse, ele só trabalhava a ponto dos espíritos dizerem para ele, trabalhe menos, senão você vai morrer. Você já imaginou o espírito dizer para trabalhar menos, de tanto que ele trabalhava pela humanidade? Olha a evolução desse espírito. Em compensação, não dá para deixar faltar, né? Em compensação, vai ver como é que era o Emmanuel com o Chico. Que a gente inventou que o Emmanuel é um espírito da segunda ordem, que é uma bobagem, porque o Emmanuel é um espírito da terceira ordem que se passou por guia espiritual do Chico e escravizou o Chico. A gente vai ver o Emmanuel tratando o Chico mal. A gente vai ver o Emmanuel não deixando o Chico estudar. A gente vai ver o Emmanuel não deixando o Chico se curar de doença. A gente vai ver o Emmanuel ameaçando o Chico de morte. Olha a diferença. E a gente achou, porque não estudou a escala, que o Emmanuel era um espírito de segunda ordem, um anjo guardião, um mentor do Chico. Sendo que ele era um espírito cruel. Então, quando a gente vai comparar aquilo que as obras de Kardec consideram espírito superior e aquilo que o Emmanuel fez, a gente vai ver, meu Deus, o Emmanuel não era superior. A gente só ouviu esse espírito por ignorância ou por medo, porque ele ameaçava as pessoas. Você já imaginou um espírito de segunda ordem ameaçando alguém? Então vejam a importância de tudo que a gente está estudando e que a gente vai continuar, vai aprofundar mais, a gente vai gastar um bom tempo. E olha, em poucos lugares você vai achar um estudo da escala espírita assim. A primeira pessoa que começou a estudar isso, as duas primeiras pessoas que começaram a nos mostrar tudo isso que a gente está comentando aqui, que estava em Kardec e a gente não percebia, essa profundidade, que eu sempre digo, a gente tem que passar o crédito, foi o Cosme Massi e o Silvio Schiberi. Graças a eles, a gente começou a perceber essas questões, a riqueza de detalhes, né? E aí, aprofundando junto com eles, com Kardec, a gente viu a profundidade de tudo isso, né, Laura? Verdade. Justiça seja feita, né? Não. Senão estaríamos aí ainda, como eu disse lá no início, na superfície. Bom, eu sei que a gente não vai tratar de espírito por aqui, mas aí a gente lembra quando Jesus expulsa aqueles mercadores do templo, né? A gente tem que pegar aquilo, então, uma vez que, se o espírito bom, ele só tem o desejo do bem, imagina o puro, né? Então, aquela expulsão, quando Jesus se enfurece, é muito mais uma parábola, né? Mas não é um fato que vai contrariar a escala espírita. Bom, Michel, a gente, né, hoje foi analisado aqui, então, o item 98. Na semana que vem,
vamos analisar o item 99, feche para que a gente entre, de fato, na escala espírita. E, como o Michel sugeriu, pessoal, no nosso estudos passados, quando foi tratado do perispírito, aqui no canal Estudar Kardec, tem na playlist, eu criei lá a playlist do perispírito, onde há esses dois estudos falando unicamente do perispírito. Tá? Então, se você quer fazer o estudo do perispírito, vai lá que você vai encontrar na playlist. Da mesma forma, pretendo fazer com a escala espírita. Além de ter, né, na playlist do estudo do Livro dos Espíritos, teremos também a escala espírita. Como o Michel disse, esse ano de 2025 provavelmente vai ser pouco para que a gente consiga encerrar aí a escala, tá bom? Michel, antes de passar para você aqui, quero agradecer o pessoal, a participação, você que está nos assistindo agora, que não quis comentar, mas fique à vontade para assistir, vai ficar gravadinho lá. Faça os seus comentários após o encerramento do vídeo, lá nas descrições, que aí na semana que vem, ou durante todos os estudos, eu trago aqui para o Michel, para que a gente possa conversar, tá bom? Passo para você, Michel. Obrigado a todos. Amanhã, 20 horas, estudo da Revista Espírita. Quarta-feira, às 20h30, no canal Kardec Tube, do Michel, o estudo da obra O que é o Espiritismo. Um abraço a todos. Michel. Isso aí. Segunda que vem, eu dou mais uma pinceladinha na 98, porque eu quero explicar ali o que é ciência, sabedoria e bondade, que ele está falando ali, e explicar um pouco o que é prova. Porque ele fala, né, como ele diz que os espíritos de segunda ordem ainda têm que sofrer provas, é importante a gente explicar para as pessoas o que são essas provas. E vamos estudar 99 também, né? Então, estejam aqui segunda-feira que vem, às 20 horas, para a gente continuar esse assunto muito importante, que vocês vão ver, depois que a gente entender a escala espírita, qualquer coisa que a gente olhar do espiritismo, a gente vai remeter a escala e vai entender tudo direitinho. Quero agradecer o Lauro, agradecer a todos que aqui estiveram, que participaram, que mandaram boas questões, que nos acompanham, que curtem, que compartilham, que convidam pessoas, as pessoas aí que nos ajudam e nos prestigiam, né? Que a gente tenha uma excelente semana. Amanhã o Lauro ainda tem live. Na quarta tem a nossa outra live sobre o que é o Espiritismo lá no Kardec Tube. Assistam, estejam lá também, é às 8h30, daí, não é às 8. A gente está estudando o que é o Espiritismo. E estão todos convidados, né? É muito bom a gente se reunir para falar sobre Kardec. Uma boa noite a todos.